Ele segurava a mão do filho de 6 anos quando o menino gritou: "Papai, olha a mamãe!" O milionário olhou e gelou. Gabriel Montenegro segurava firme a mão do filho Pedro enquanto caminhavam pela avenida mais movimentada da cidade. O menino de 6 anos balançava na outra mão a sacola com o tênis novo, aquele que tinha visto na vitrine e pedido com os olhinhos brilhando. Gabriel nunca negava nada para Pedro. Era sua forma de compensar a ausência da mãe, de preencher um vazio que ele mesmo havia criado 3 anos atrás. O Mercedes preto estava estacionado mais à frente, com o motorista esperando. Gabriel tinha pressa. Tinha uma reunião importante em 1 hora, mais um negócio de milhões que precisava fechar. Sua vida era assim, desde que Marina havia sumido da vida deles. Trabalho, Pedro. Trabalho, Pedro. Uma rotina que o mantinha são, que o impedia de pensar demais no que tinha feito. A tarde estava agradável, e Gabriel decidiu caminhar as 2 quadras até o carro. Pedro adorava observar o movimento das ruas, os prédios altos, as pessoas passando apressadas. Era um momento que os dois aproveitavam juntos, sem celulares, sem distrações, apenas pai e filho conversando sobre o dia. "Papai, posso usar o tênis novo para ir na escola amanhã?" Pedro perguntou, pulando de alegria ao lado do pai. "Pode sim, campeão, mas tem que prometer que vai cuidar bem dele." Pedro assentiu com entusiasmo, mas de repente parou de andar completamente. Gabriel sentiu a mão pequena do filho travar na sua, puxando-o para trás com uma força surpreendente. "Papai, olha a mamãe!" Pedro gritou de repente, apontando para uma mulher que estava parada na calçada à frente deles. O sangue de Gabriel gelou nas veias. Ele sentiu as pernas fraquejarem, o coração disparar de uma forma que não acontecia há anos. Seus olhos seguiram a direção do dedo pequeno de Pedro e o mundo pareceu desabar ao seu redor. Ali, em pé na calçada movimentada, estava Marina. Ou pelo menos alguém que tinha exatamente o rosto de Marina. A mulher usava roupas surradas e sujas, um casaco grande demais que pendia dos ombros magros. Ela estava claramente perdida, olhando ao redor com confusão, como se não soubesse onde estava ou para onde ir. Gabriel ficou paralisado, incapaz de se mover ou respirar. Era realmente ela. 3 anos mais velha, visivelmente fragilizada, mas era Marina. Os mesmos olhos verdes que um dia tinham brilhado de amor por ele. A mesma postura delicada, mesmo em meio ao estado deplorável em que se encontrava. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava confusa. "Não é ela, Pedro." Gabriel mentiu, tentando puxar o filho para longe daquela visão que o aterrorizava. "Vamos embora." Mas Pedro se soltou da mão do pai com uma determinação que Gabriel nunca tinha visto no menino. O garoto começou a correr na direção da mulher, deixando cair a sacola com o tênis novo no meio da calçada. "Pedro, volta aqui!" Gabriel gritou, mas sua voz saiu fraca, sem autoridade. O pânico tomou conta dele. Não podia deixar aquilo acontecer. Não podia deixar Pedro se aproximar. Não depois de tudo que tinha feito para proteger o menino. O menino chegou perto da mulher e parou bem na frente dela, olhando diretamente nos olhos dela com aquela curiosidade inocente que só as crianças têm. A mulher baixou o olhar para Pedro, franzindo a testa, como se estivesse tentando entender quem era aquela criança que a encarava com tanto carinho. Gabriel chegou correndo, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Quando se aproximou o suficiente para ver o rosto de Marina de perto, quase desmaiou. Era ela. Era realmente ela. 3 anos depois, completamente destruída, mas era Marina. "Marina!" Gabriel sussurrou, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ela levantou os olhos para ele devagar, como se o nome fosse familiar, mas ela não conseguisse localizar de onde. Não havia reconhecimento no olhar dela. Não havia nada além de confusão e medo. Era como olhar para um espelho quebrado, onde você vê sua própria imagem fragmentada em 1000 pedaços. "Você me conhece?" Marina perguntou, a voz rouca e hesitante. Ela recuou um passo, claramente assustada com a proximidade de Gabriel. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Como ela não lembrava dele. Como não lembrava do próprio filho. Pedro estava ali, na frente dela, com o mesmo sorriso que ela costumava dizer que era igualzinho ao do pai. Mas Marina olhava para o menino como se fosse um estranho qualquer,
Mamãe, você não me reconhece? Pedro perguntou, estendendo a mão pequena na direção dela. Marina olhou para a mão estendida do menino e algo se mexeu no fundo dos seus olhos. Ela tocou no próprio peito, franzindo a testa como se sentisse uma dor que não conseguia localizar. Era um gesto tão característico dela, tão familiar para Gabriel, que ele sentiu uma pontada de esperança misturada com terror absoluto. Eu não tenho filhos, Marina disse baixinho, mais para si mesma do que para Pedro. Mas sua voz tremeu ao pronunciar as palavras, como se ela mesma duvidasse do que estava dizendo. As palavras atingiram Gabriel como facadas. Ele lembrou dos médicos explicando sobre a amnésia, sobre como ela poderia nunca mais ser a mesma. Lembrou de como tinha achado que seria melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse da vida deles. Lembrou da decisão que tomou e que agora o destruía por dentro. Pedro, vem cá! Gabriel chamou o filho, tentando manter a voz firme enquanto observava Marina cambalear levemente onde estava. Mas Pedro não se afastou de Marina. O menino ficou ali, olhando para ela como se pudesse fazer a memória dela voltar apenas com a força da vontade. Ele tinha aquela teimosia característica, a mesma que a mãe tinha antes do acidente. Ela está com fome, papai, Pedro disse, notando como Marina estava magra e frágil. A gente não pode deixar ela aqui sozinha. Gabriel olhou ao redor. As pessoas passavam por eles olhando com curiosidade e julgamento. Um homem de terno caro conversando com uma mulher claramente em situação de rua, enquanto uma criança mediava a conversa, era uma cena que chamava a atenção. Ele precisava sair dali. Precisava proteger Pedro. Precisava proteger a si mesmo. Marina deu mais um passo para trás, claramente desconfortável com toda aquela atenção. Ela olhava nervosamente para os lados, como um animal acuado procurando uma rota de fuga. Gabriel podia ver que ela estava prestes a sair correndo. Marina, espera, Gabriel disse, estendendo a mão na direção dela. Não vá embora. Como você sabe meu nome? Marina perguntou. E pela primeira vez havia algo além de confusão na voz dela. Havia medo real, pânico de estar diante de algo que ela não conseguia compreender. Porque eu sou seu marido, Gabriel respondeu simplesmente, sabendo que as palavras soariam loucura para ela. Marina balançou a cabeça violentamente. Isso não é verdade. Eu não sou casada. Eu não tenho família. Eu não tenho ninguém. A forma como ela disse as últimas palavras partiu o coração de Gabriel. Havia tanta tristeza, tanta solidão naquela frase, que ele sentiu vontade de abraçá-la ali mesmo, na frente de todo mundo, e pedir perdão por tudo que tinha feito. Mamãe, Pedro disse de repente, tocando gentilmente no braço de Marina. Você cantava uma música para mim dormir. Era sobre estrelinhas. Marina parou de se mexer completamente. Ela olhou para Pedro com uma intensidade nova, como se alguma coisa muito profunda tivesse sido tocada dentro dela. Sua mão subiu automaticamente para o peito novamente, e Gabriel viu que ela estava lutando contra algum tipo de memória fragmentada. Estrelinhas, Marina repetiu baixinho, e Gabriel percebeu que ela estava tremendo. Isso! Pedro sorriu com aquele sorriso que costumava derreter o coração de Marina. Você lembra? Gabriel viu Marina cambalear novamente e percebeu que ela estava prestes a desmaiar. Sem pensar duas vezes, ele a segurou pelos braços, estabilizando-a. O toque foi elétrico. 3 anos sem sentir a pele dela, sem estar tão perto, sem respirar o perfume que, mesmo misturado com o cheiro de rua, ainda era inconfundivelmente dela. Marina, você precisa de ajuda, Gabriel disse suavemente. Deixa a gente te ajudar. Ela olhou nos olhos dele e por um momento que pareceu durar uma eternidade, Gabriel viu um lampejo da mulher que ela um dia havia sido. Não era muito, mas estava lá. Uma centelha de reconhecimento, de conexão, de algo que resistiu a 3 anos de esquecimento. Eu sonho com vocês, Marina sussurrou, tão baixinho que Gabriel quase não ouviu. Sonho com um homem que me chama de amor e um menino que me chama de mamãe. Mas quando acordo, não lembro de nada. Gabriel sentiu o mundo girando ao seu redor. Tinha passado 3 anos tentando esquecer Marina, tentando construir uma nova vida para ele e Pedro. Tinha contado para o filho que a mãe havia partido numa viagem muito longa e que talvez nunca voltasse.
Tinha mentido, omitido, protegido, e agora ali estava ela, destruída mas viva, sonhando com eles todas as noites. Papai, Pedro puxou a barra do paletó de Gabriel. A gente vai levar a mamãe para casa? Gabriel olhou para o filho, depois para Marina, que o observava com uma mistura de esperança e terror nos olhos. Sua mente racional dizia para chamar uma ambulância, para entregá-la aos cuidados médicos adequados, para proteger Pedro de mais sofrimento. Mas seu coração estava despedaçado, olhando para Marina naquele estado. Marina, ele disse, tocando gentilmente no rosto dela. Você quer vir conosco? Você quer ir para casa? Ela fechou os olhos ao sentir o toque dele, e Gabriel viu uma lágrima escorrer pelo rosto sujo. Quando abriu os olhos novamente, havia uma decisão ali. Frágil, assustada, mas uma decisão. Eu quero lembrar, Marina sussurrou. Eu quero lembrar dos meus sonhos. Gabriel pegou na mão dela, surpreso com o quanto ela estava gelada, e fez sinal para Pedro pegar a sacola que havia deixado cair. Juntos, os três caminharam em direção ao carro, onde o motorista os esperava com uma expressão de total confusão no rosto. Quando Gabriel ajudou Marina a entrar no banco de trás do Mercedes, ao lado de Pedro, ele soube que não havia volta. Qualquer que fosse o resultado daquela decisão, eles teriam que enfrentar juntos, como família, como sempre deveriam ter feito. O silêncio no carro era ensurdecedor. Gabriel observava Marina pelo retrovisor enquanto o motorista dirigia pelas ruas da cidade. Ela estava encolhida no banco de couro, os olhos fixos na janela, como se tentasse decifrar um mundo que não fazia mais sentido para ela. Pedro, ao lado dela, a observava com aquela curiosidade infantil misturada com uma ternura que partia o coração de Gabriel. Papai, por que a mamãe está tão diferente? Pedro sussurrou, puxando a manga do paletó do pai. Gabriel sentiu a garganta apertar. Como explicar para uma criança de 6 anos que a mãe tinha sofrido um acidente traumático? Como contar que ele próprio havia tomado a decisão de afastá-la da vida deles quando os médicos disseram que ela nunca mais seria a mesma? Ela ficou doente, filho. Gabriel respondeu baixinho, esperando que Marina não ouvisse. Uma doença que fez ela esquecer algumas coisas. Pedro franziu a testa, processando a informação com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Mas ela vai ficar boa? Gabriel não sabia o que responder. Há 3 anos, os melhores neurologistas do país tinham sido categóricos. Marina havia sofrido um traumatismo craniano severo no acidente. A amnésia era irreversível. Ela seria uma sombra da mulher que um dia foi, incapaz de formar novas memórias ou recuperar as antigas. Era melhor para todos, especialmente para Pedro, que ela fosse internada em uma clínica especializada e que eles seguissem com suas vidas. Gabriel havia aceitado aquela sentença porque era mais fácil, porque significava que ele não teria que lidar com a culpa, com a dor, com a responsabilidade de cuidar de alguém que não o reconhecia mais. Tinha assinado os papéis de internação, vendido a casa onde viviam juntos, mudado de cidade com Pedro. Tinha construído uma nova vida baseada na mentira de que Marina havia partido voluntariamente. Chegamos, Sr. Montenegro, o motorista anunciou parando em frente ao prédio residencial de luxo onde Gabriel morava. Marina levantou os olhos pela primeira vez durante a viagem, observando a fachada imponente do edifício. Gabriel viu confusão no olhar dela, como se alguma parte do seu subconsciente reconhecesse aquele tipo de ambiente, aquele padrão de vida que um dia havia sido dela também. Aqui é a nossa casa? Marina perguntou, a voz ainda rouca, mas com uma curiosidade genuína. Pedro assentiu entusiasmado. É sim, você vai ver, mamãe. Meu quarto tem uma cama que parece um carro de corrida. O papai comprou porque eu pedi. Gabriel ajudou Marina a sair do carro, notando como ela se apoiava nele mais do que deveria para alguém que estava apenas cansada. Quando tocou no braço dela para guiá-la, sentiu que ela estava tremendo. Não era apenas nervosismo. Era algo físico, como se o corpo dela estivesse em constante estado de alerta. O porteiro do prédio olhou para eles com surpresa mal disfarçada, claramente questionando por que Gabriel estava trazendo uma mulher em estado tão deplorável para casa. Gabriel o ignorou, concentrando-se em conduzir Marina e Pedro até o elevador. 23º andar.
Pedro informou para Marina, apertando o botão com orgulho. É bem alto. Dá para ver a cidade toda lá de cima. Marina assentiu, mas Gabriel percebeu que ela estava ficando mais tensa a cada andar que subiam. Quando as portas do elevador se abriram e eles entraram no apartamento, ela parou completamente na entrada, olhando ao redor com uma expressão que Gabriel não conseguia decifrar. Você lembra daqui? Gabriel perguntou, observando atentamente a reação dela. Marina caminhou devagar pela sala de estar, tocando levemente nos móveis como se eles fossem peças de um quebra-cabeça que ela estava tentando montar. Parou em frente ao piano de cauda que dominava um canto da sala, o mesmo piano que Gabriel havia comprado para ela no primeiro ano de casamento. Eu sei tocar isso, Marina disse de repente, tocando uma tecla com o dedo indicador. Gabriel sentiu o coração acelerar. Marina havia sido pianista antes do casamento. Tocava em bares e restaurantes para pagar os estudos de medicina. Era uma das coisas que mais o encantava nela, a forma como conseguia tirar melodias lindas daquelas teclas, como se estivesse conversando com um instrumento. Toca alguma coisa, mamãe? Pedro pediu, puxando Marina pela mão até o banco do piano. Marina se sentou hesitante, posicionou as mãos sobre as teclas e começou a tocar. As primeiras notas saíram hesitantes, como se ela estivesse lembrando não apenas da música, mas de como usar os próprios dedos. Mas aos poucos, a melodia foi ganhando força, fluidez, emoção. Era Clair de Lune de Debussy, a música que Marina costumava tocar quando estava triste, quando precisava se acalmar, quando queria expressar algo que as palavras não conseguiam. Gabriel se lembrava de ouvi-la tocar essa peça na noite anterior ao acidente, quando tinham brigado por causa do trabalho dele, da forma como ele estava se afastando da família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina enquanto ela tocava, como se a música estivesse desbloqueando emoções que ela não sabia que existiam. Pedro se aproximou e apoiou a cabeça no braço dela, ouvindo em silêncio respeitoso. Quando a música terminou, Marina ficou olhando para as próprias mãos, como se elas pertencessem a outra pessoa. Como eu sei fazer isso? Ela perguntou, a voz carregada de confusão e medo. Gabriel se aproximou e se ajoelhou ao lado do banco do piano. Porque você sempre soube. Porque isso faz parte de quem você é, Marina. Mas eu não lembro de aprender. Não lembro de nada. Marina começou a chorar mais intensamente. A frustração evidente na voz. É como se eu fosse uma pessoa dividida em duas. Uma parte que sabe fazer coisas, que reconhece lugares e sons, e outra parte que está completamente vazia. Gabriel pegou nas mãos dela, sentindo como estavam geladas e trêmulas. Marina, eu preciso te contar o que aconteceu. Você tem direito de saber. Pedro olhou para o pai com curiosidade, sentindo a seriedade do momento mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Há 3 anos e meio, Gabriel começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Nós éramos casados. Você, eu e Pedro. Vivíamos numa casa com jardim. Você estava terminando a residência médica e nós estávamos planejando ter mais filhos. Marina o ouvia com atenção total, como se cada palavra fosse uma pista crucial para decifrar o mistério da sua própria vida. Numa noite de chuva, você estava voltando do hospital depois de um plantão de 24 horas. Você bateu o carro numa árvore. O impacto foi muito forte. Você ficou 3 semanas em coma. Gabriel parou, lembrando daquelas 3 semanas de inferno, quando ele vivia entre o hospital e a casa, tentando cuidar de Pedro e, ao mesmo tempo, torcer para que Marina acordasse. Quando ela finalmente abriu os olhos, não o reconheceu. Não reconheceu Pedro. Não reconheceu a própria vida. Quando você acordou, não lembrava de nada. Os médicos disseram que você tinha amnésia retrógrada severa e que provavelmente nunca recuperaria as memórias perdidas. Você ficou internada por 2 meses, fazendo tratamento, tentando reaprender coisas básicas. Marina ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo sem parar pelo rosto. Pedro se aproximou mais, segurando na mão livre dela como se quisesse protegê-la das palavras dolorosas que o pai estava dizendo. Um dia, Gabriel continuou, a voz começando a falhar. Você sumiu do hospital. Simplesmente desapareceu. Os seguranças procuraram por toda parte. A polícia foi acionada. Eu contratei detetives particulares.
Mas você tinha sumido como se nunca tivesse existido. Gabriel parou de falar, incapaz de continuar por um momento. Como contar para ela que ele havia desistido de procurar depois de 6 meses? Como explicar que tinha aceitado a versão dos médicos de que ela provavelmente tinha morrido? Que uma pessoa com amnésia severa não conseguiria sobreviver sozinha nas ruas? E Pedro? Marina perguntou, olhando para o menino que segurava sua mão. Como vocês explicaram para ele? Gabriel engoliu seco. Eu disse que você tinha ido fazer uma viagem muito longa para ficar boa, e que talvez demorasse muito para voltar. Marina assentiu devagar, como se estivesse processando não apenas as informações, mas também as implicações emocionais de tudo aquilo. Então, eu realmente sou mãe dele. Você é, Gabriel confirmou. Você costumava cantar para ele dormir, ler histórias, brincar no parque. Você era uma mãe maravilhosa. Pedro sorriu para Marina. E você fazia panquecas no domingo, com formato de coelhinho. Marina riu pela primeira vez desde que haviam se encontrado. Um som baixo e hesitante, mas genuíno. Panquecas de coelhinho parecem difíceis de fazer. Eram. Pedro riu também. Às vezes ficavam mais parecidas com sapos, mas você dizia que eram coelhinhos especiais. Gabriel observou a interação entre mãe e filho com o coração apertado. Era doloroso ver como Pedro se conectava naturalmente com Marina, como se os 3 anos de separação não tivessem existido para ele. Mas também era reconfortante ver que Marina, mesmo sem memórias, sentia algum tipo de conexão com o menino. Gabriel, Marina disse de repente, se virando para ele. Onde eu estive esses 3 anos? Como sobrevivi? Gabriel balançou a cabeça. Eu não sei, Marina. Quando te encontramos hoje foi a primeira vez que te vimos desde que você desapareceu do hospital. Marina ficou em silêncio por um longo momento, claramente tentando acessar memórias que simplesmente não existiam. Eu lembro de pedaços, ela disse finalmente. Lugares frios, pessoas que não eram gentis, fome, muito medo. Mas é tudo muito confuso, como se fossem sonhos ruins. Gabriel sentiu uma raiva profunda crescendo dentro dele. Raiva de si mesmo por ter desistido de procurar. Raiva dos médicos que disseram que seria melhor ela morrer. Raiva do sistema que permitiu que uma mulher com problemas mentais ficasse abandonada nas ruas. Mamãe, Pedro disse de repente. Você quer ver meu quarto? Tem fotos suas lá. Gabriel percebeu o que o filho estava fazendo. Pedro, com a sabedoria natural das crianças, estava tentando ajudar Marina a se reconectar com a vida que havia perdido. Marina assentiu e os 3 subiram para o andar superior do apartamento. O quarto de Pedro era realmente como ele havia descrito. Uma cama em formato de carro de corrida, brinquedos organizados em prateleiras e nas paredes, várias fotos de Marina com Pedro quando ele era menor. Marina se aproximou das fotos devagar, tocando no vidro, como se pudesse alcançar as memórias através das imagens. Numa das fotos, ela estava segurando Pedro bebê, sorrindo com aquela expressão de felicidade pura que Gabriel lembrava bem. Em outra, os 3 estavam na praia, Pedro enterrando os pés de Marina na areia, enquanto Gabriel ria ao fundo. Eu pareço feliz, Marina disse baixinho. Você era, Gabriel respondeu. Nós éramos. Marina se virou para ele, e Gabriel viu algo diferente no olhar dela. Não era exatamente reconhecimento, mas era algo próximo disso. Uma familiaridade. Uma sensação de que aquilo tudo fazia sentido mesmo que ela não conseguisse lembrar. Gabriel, ela disse, o que aconteceu entre nós? Antes do acidente, éramos felizes? Gabriel hesitou. A verdade era complicada. Eles tinham problemas como qualquer casal. Ele trabalhava demais. Ela se sentia sozinha. Eles brigavam sobre dinheiro e prioridades. Mas sim, no fundo eram felizes. Ou pelo menos estavam tentando ser. Nós nos amávamos, Gabriel disse finalmente. Mas como qualquer casal, tínhamos nossas dificuldades. Estávamos trabalhando nelas. Marina assentiu, como se aquela resposta honesta fizesse mais sentido para ela do que promessas de perfeição. Pedro bocejou, claramente cansado depois de um dia tão emocionalmente intenso. Gabriel olhou no relógio e percebeu que já passava das 9 da noite. Acho que está na hora de você dormir, campeão, Gabriel disse, bagunçando o cabelo do filho.
Mas eu quero ficar com a mamãe, Pedro protestou. Marina se ajoelhou na frente dele. Eu vou estar aqui quando você acordar, Pedro. Prometo. Gabriel sentiu um aperto no peito ao ouvir a promessa. Ele não sabia se Marina seria capaz de cumpri-la. Não sabia se no dia seguinte ela ainda lembraria de quem eles eram. Mas a sinceridade na voz dela, a forma como ela olhava para Pedro, lhe dava uma esperança que ele não sentia há anos. Depois que Pedro foi dormir, Gabriel e Marina ficaram na sala. Um silêncio constrangedor entre eles. Gabriel preparou um chá para ela, observando como Marina segurava a xícara com as duas mãos, como se o calor fosse a única coisa real em que ela podia se apoiar. Gabriel, Marina disse finalmente, por que você me trouxe para casa? Depois de tudo que aconteceu, seria mais fácil me entregar para algum hospital ou abrigo. Gabriel pensou na pergunta, procurando uma resposta honesta. Porque Pedro tem razão. Não posso deixar você sozinha de novo. Já fiz isso uma vez e não vou repetir o erro. Marina o olhou com curiosidade. Que erro? Gabriel respirou fundo, sabendo que tinha que ser completamente honesto com ela. Marina, quando você desapareceu do hospital, eu não procurei por tanto tempo quanto deveria. Depois de 6 meses, eu aceitei que você provavelmente tinha morrido e comecei a refazer minha vida. Pedro estava sofrendo, eu estava destruído e parecia mais fácil fingir que você nunca existiu. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando a confissão. Você se sente culpado por isso? Me sinto, Gabriel admitiu. Todos os dias. E ver você hoje, saber que esteve viva todos esses anos enquanto eu estava construindo uma nova vida, é quase insuportável. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Gabriel, você tem que entender uma coisa. Eu não sou mais a mesma pessoa que você se casou. Essa Marina morreu no acidente. Eu sou alguém novo, alguém que está tentando descobrir quem é. Gabriel se aproximou dela. Mas você ainda toca piano, ainda se conecta com Pedro. Ainda é você, Marina. Marina se virou para ele. E Gabriel viu lágrimas nos olhos dela novamente. Mas e se eu nunca lembrar? E se eu nunca conseguir ser a esposa e mãe que vocês precisam? Gabriel tocou gentilmente no rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Então vamos descobrir juntos quem você é agora. Sem pressão, sem expectativas. Apenas como uma família que está aprendendo a se conhecer novamente. Marina fechou os olhos ao sentir o toque dele, e Gabriel percebeu que, mesmo sem memórias, alguma parte dela ainda respondia à presença dele. Era um começo. Pequeno, frágil, mas era um começo. Gabriel acordou às 5 da manhã com o som de música vinda do andar de baixo. Por um momento, ainda entre o sono e a vigília, pensou que fosse um sonho. Mas quando se levantou e desceu as escadas silenciosamente, encontrou Marina sentada ao piano, tocando uma melodia que ele não reconhecia. Ela estava usando uma das camisolas que ele havia dado para ela na noite anterior. Uma peça simples que um dia havia pertencido a Marina de antes do acidente. Estava sentada ereta no banco, os dedos se movendo pelas teclas com uma fluidez que contrastava completamente com a confusão que ela demonstrava em relação a quase tudo mais. Gabriel ficou parado na entrada da sala, observando. A música que saía do piano era melancólica, mas havia algo de esperançoso nela também. Era como se Marina estivesse conversando com o instrumento, usando-o para expressar sentimentos que ela não conseguia colocar em palavras. Você não conseguiu dormir? Gabriel perguntou baixinho, se aproximando devagar para não assustá-la. Marina parou de tocar e se virou para ele. Eu tive sonhos estranhos. Sonhei com este lugar, com você, com Pedro. Mas eram sonhos misturados com coisas ruins, pessoas gritando, lugares frios e escuros. Ela pausou, tocando uma tecla distraidamente. Acordei confusa e vim para cá. O piano me acalma. Gabriel se sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. Você quer falar sobre os sonhos? Marina balançou a cabeça. Não são memórias claras. São mais como sensações, emoções. É frustrante ter a impressão de que há toda uma vida enterrada na minha mente, mas não conseguir acessá-la. Os médicos disseram que isso é normal em casos de amnésia severa. Gabriel explicou.
Às vezes, fragmentos voltam em sonhos ou momentos de relaxamento, mas raramente formam uma narrativa completa. Marina olhou para ele com curiosidade. Você estudou sobre isso? Gabriel assentiu, sentindo um peso de culpa no peito. Depois do acidente, li tudo o que pude encontrar sobre traumatismo craniano e perda de memória. Queria entender o que estava acontecendo com você. E o que você descobriu? Gabriel hesitou. A verdade era que tudo o que havia lido confirmava o que os médicos disseram. As chances de recuperação completa eram mínimas. Mas olhando para Marina ali, tocando piano com a mesma paixão de antes, conectando-se com Pedro de forma tão natural, ele começava a questionar se os especialistas estavam certos. Descobri que cada caso é único, Gabriel disse finalmente, que a medicina ainda não entende completamente como o cérebro lida com traumas. E que às vezes os milagres acontecem quando menos esperamos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o sol nascer através das janelas enormes da sala. Era um momento de paz que Gabriel não experimentava há anos, mas também estava carregado de tensão. Ele sabia que precisava tomar decisões práticas sobre a situação de Marina, mas parte dele queria apenas fingir que tudo estava normal. Gabriel, Marina disse de repente, o que vai acontecer comigo agora? A pergunta que ele estava evitando pensar. Gabriel sabia que não podia simplesmente manter Marina em casa indefinidamente sem buscar ajuda médica adequada. Ela precisava de cuidados especializados, de terapia, de um acompanhamento que ele não estava qualificado para oferecer. Eu pensei em procurar alguns especialistas, Gabriel respondeu. Médicos que possam te examinar, entender melhor a sua condição atual. Marina ficou tensa ao lado dele. Você vai me internar de novo? Não, Gabriel disse rapidamente. Não sem o seu consentimento. Mas, Marina, você precisa de ajuda profissional. Não apenas para tentar recuperar as memórias, mas para lidar com os traumas que você claramente carrega desses anos que passou sozinha. Marina se levantou abruptamente do banco do piano e começou a andar pela sala, claramente agitada. Eu não quero voltar para hospitais. Não quero pessoas me examinando como se eu fosse um objeto quebrado que precisa ser consertado. Gabriel a observou, notando como ela esfregava as mãos nos braços. Um gesto que parecia ser automático quando estava nervosa. Marina, ninguém vai te forçar a fazer nada. Mas pense no Pedro. Ele merece ter a mãe dele saudável e estável. As palavras atingiram Marina como um soco. Ela parou de andar e olhou para Gabriel com uma expressão de dor profunda. Você acha que eu não sou saudável o suficiente para estar perto do meu próprio filho? Gabriel percebeu que havia dito a coisa errada. Não é isso, Marina. É exatamente isso. Marina o interrompeu, a voz começando a subir de tom. Você acha que eu sou perigosa? Que sou uma louca que pode prejudicar Pedro? Marina, por favor. Não! Marina gritou e imediatamente tapou a boca, olhando nervosa na direção da escada. Ela não queria acordar Pedro. Não, ela repetiu mais baixo, mas com a mesma intensidade. Eu não vou deixar vocês me mandarem embora de novo. Gabriel se levantou e tentou se aproximar dela, mas Marina recuou. Ninguém está te mandando embora. Ainda não, Marina disse, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Mas vai mandar. Porque eu não sou a mesma pessoa que você se casou. Porque eu não lembro de como ser mãe, de como ser esposa. Porque sou uma estranha vivendo na vida de outra pessoa. Gabriel sentiu o coração partir vendo o desespero dela. Era verdade que Marina era diferente da mulher que ele havia se casado, mas também havia algo nela que era profundamente familiar. A forma como ela se preocupava com Pedro, como se conectava com a música, como lutava para entender sua própria situação. Marina, Gabriel disse suavemente, você não é uma estranha. Você é a mãe do meu filho. Você é parte desta família, mesmo que não lembre de como chegou aqui. Marina o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Mas por quanto tempo? Até você se cansar de ter que me explicar quem eu sou todos os dias? Até Pedro perceber que eu não sou realmente a mãe que ele lembra? Antes que Gabriel pudesse responder, eles ouviram passos na escada. Pedro estava descendo, esfregando os olhos sonolentos e segurando seu ursinho de pelúcia preferido.
Por que vocês estão gritando? Pedro perguntou, olhando preocupado de um para o outro. Gabriel e Marina se entreolharam, ambos percebendo que tinham que ser mais cuidadosos com as discussões na presença da criança. Não estávamos gritando, filho, Gabriel disse, se aproximando de Pedro. Só estávamos conversando sobre algumas coisas importantes. Pedro olhou para Marina, que estava claramente emocionada, e correu na direção dela. Mamãe, você está triste? Marina se ajoelhou para ficar na altura de Pedro e tentou sorrir através das lágrimas. Um pouco, amor, mas não por sua causa. Pedro abraçou Marina com força, e Gabriel viu como ela fechou os olhos e se permitiu ser consolada por aquele abraço pequeno mas poderoso. Era evidente que, mesmo sem memórias, o vínculo entre mãe e filho estava se reconstruindo naturalmente. Eu sei o que pode te deixar feliz, Pedro disse, se afastando um pouco para olhar no rosto de Marina. Você pode fazer panquecas de coelhinho para o café da manhã. Marina riu apesar das lágrimas. Eu não lembro como fazer panquecas de coelhinho, Pedro. Eu te ensino, Pedro disse entusiasmado. Eu lembro de tudo. Primeiro você faz a massa, depois você põe na frigideira em formato redondo e depois você usa chocolate para fazer as orelhinhas. Gabriel observou a interação entre os dois com um sentimento misto de alegria e ansiedade. Era lindo ver Pedro assumindo o papel de professor, ajudando Marina a se reconectar com tradições familiares. Mas também era uma responsabilidade pesada demais para uma criança de 6 anos. Que tal se nós 3 fizermos as panquecas juntos? Gabriel sugeriu. Eu posso ajudar com a massa, Pedro pode supervisionar os formatos e Marina pode cuidar da frigideira. Pedro bateu palmas empolgado e até Marina sorriu genuinamente pela primeira vez naquela manhã. Na cozinha, Gabriel observou Marina tentando lembrar de onde ficavam as coisas. Ela abria armários aleatoriamente, procurando por itens que sua mente não conseguia localizar. Era frustrante para ela, mas também tocante ver como ela não desistia, como continuava tentando até encontrar o que precisava. A farinha fica no armário do canto, Gabriel disse gentilmente quando viu Marina procurando há alguns minutos. Obrigada, Marina respondeu, mas havia uma tristeza na voz dela. É estranho não conhecer minha própria cozinha. Esta não era nossa cozinha, Gabriel explicou. Nós morávamos numa casa antes. Eu me mudei para este apartamento depois que você desapareceu. Marina assentiu, processando a informação. Você vendeu nossa casa? Gabriel hesitou. Vendi. Estava com muitas memórias dolorosas e Pedro precisava de um novo começo. E agora eu estou aqui, trazendo as memórias dolorosas de volta, Marina disse baixinho. Não, Gabriel disse firmemente. Você está aqui criando novas memórias. Boas memórias. Pedro, que estava misturando a massa com mais entusiasmo do que técnica, olhou para cima. Papai, a mamãe vai morar com a gente para sempre agora? A pergunta inocente criou um silêncio tenso na cozinha. Gabriel olhou para Marina, que estava claramente esperando pela resposta dele tanto quanto Pedro. Nós vamos ver como as coisas se desenvolvem, Gabriel disse diplomaticamente. O importante é que estamos juntos agora. Mas Pedro, com a perspicácia das crianças, não se contentou com uma resposta vaga. Mas ela é minha mãe. Mães moram com os filhos. Marina se agachou na frente de Pedro, pegando nas mãozinhas sujas de farinha dele. Pedro, às vezes as coisas são mais complicadas do que deveriam ser. Eu estou aqui agora. E quero estar aqui. Mas o papai e eu precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. Que tipo de coisas? Pedro perguntou. Gabriel interveio. Coisas de adultos, campeão. Coisas que você não precisa se preocupar. Mas Pedro não estava satisfeito. Eu não quero que a mamãe vá embora de novo. Eu fiquei muito triste quando ela foi embora. As palavras de Pedro atingiram tanto Gabriel quanto Marina. Gabriel nunca havia percebido o quão profundamente a ausência da mãe havia afetado o menino, apesar de todos os esforços para protegê-lo da verdade. Pedro, Marina disse suavemente. Eu prometo que vou fazer todo o possível para não ir embora de novo. Mas eu preciso de ajuda para ficar melhor, para ser a mãe que você merece. Que tipo de ajuda? Pedro perguntou. Marina olhou para Gabriel, buscando apoio. Médicos que podem me ajudar a lembrar de coisas.
terapeutas que podem me ensinar a lidar com os sentimentos confusos que tenho. Pedro franziu a testa, processando a informação. E você pode fazer isso morando aqui com a gente? Gabriel percebeu que era o momento de ser honesto com todos, inclusive consigo mesmo. Sim, Pedro. A mamãe pode fazer isso morando aqui com a gente. Marina olhou para Gabriel com surpresa. Gabriel, você tem certeza? Tenho, Gabriel disse, e percebeu que estava dizendo a verdade. Mas com algumas condições. Você precisa aceitar ajuda médica, precisa fazer terapia. E se em algum momento os profissionais disserem que você precisa de cuidados mais intensivos, você tem que aceitar. Marina assentiu vigorosamente. Eu aceito. Eu faço qualquer coisa para ficar com vocês. Pedro gritou de alegria e abraçou os dois pais ao mesmo tempo, espatifando massa de panqueca em todos eles. Gabriel e Marina riram, e por um momento, eles pareciam uma família normal lidando com uma manhã normal de domingo. Mas Gabriel sabia que nada sobre a situação deles era normal. Eles teriam que navegar por águas desconhecidas, enfrentar desafios que ele nem conseguia imaginar ainda. Marina teria que reconstruir sua identidade do zero. Pedro teria que lidar com uma mãe que era familiar, mas diferente. E Gabriel teria que aprender a confiar novamente. Enquanto fritavam as panquecas mal formadas que Pedro insistia que eram coelhinhos perfeitos, Gabriel observou Marina tentando se lembrar de como virar a massa sem queimá-la. Ela estava concentrada, a língua levemente para fora como fazia quando estava focada em algo difícil. Era um gesto tão característico dela que Gabriel sentiu uma onda de familiaridade. Talvez Marina estivesse certa quando disse que a pessoa que ela foi antes do acidente havia morrido. Mas talvez essa nova Marina, com sua determinação silenciosa e sua conexão instintiva com Pedro, pudesse ser alguém ainda mais especial. Alguém que eles poderiam aprender a amar não pelas memórias que ela carregava, mas pela pessoa que ela estava se tornando. Pronto! Pedro anunciou quando terminaram, olhando orgulhoso para o prato cheio de panquecas de formatos duvidosos. Agora somos uma família de novo. Gabriel e Marina se entreolharam por cima da cabeça de Pedro. Havia esperança nos olhos dela, uma determinação que ele não via há anos. E pela primeira vez desde que a encontrou na rua na tarde anterior, Gabriel permitiu-se acreditar que talvez eles realmente pudessem fazer isso funcionar. 2 semanas haviam se passado desde que Marina voltou para casa, e Gabriel observava cada pequena mudança nela com a atenção de um cientista estudando uma descoberta revolucionária. Ele havia contratado a doutora Helena Campos, uma neuropsicóloga especializada em traumas cerebrais, que vinha à casa 3 vezes por semana para trabalhar com Marina. Naquela manhã de quinta-feira, Gabriel estava no escritório quando ouviu algo que o fez largar imediatamente os papéis que estava analisando. Era Marina cantando. Não apenas cantarolando distraidamente, mas cantando uma música completa, com letra e melodia perfeitas. Ele desceu as escadas silenciosamente e encontrou Marina na cozinha, preparando o lanche da tarde para Pedro enquanto cantava Peixe Vivo, a mesma canção que ela costumava cantar para o filho quando ele era menor. Pedro estava sentado à mesa, colorindo um desenho e cantando junto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como é que pode o peixe vivo viver fora da água fria? Marina cantava, cortando frutas no ritmo da música. Como é que pode o peixe vivo viver fora da água fria? Gabriel ficou paralisado na porta da cozinha. Marina não apenas lembrava da música, mas cantava exatamente da mesma forma que cantava antes do acidente, com as mesmas inflexões, os mesmos pequenos ornamentos vocais que eram únicos dela. Mamãe, Pedro disse, olhando para cima do desenho. Você lembra de outras músicas que você cantava para mim? Marina parou de cantar e franziu a testa, como se estivesse tentando acessar um arquivo mental. Tenho uma sobre estrelinhas, mas não consigo lembrar das palavras todas. Brilha, brilha, estrelinha. Pedro começou a cantar e Gabriel viu o rosto de Marina se iluminar com reconhecimento. Isso! Marina juntou-se a ele. Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Gabriel entrou na cozinha, não conseguindo mais conter a emoção. Marina, você está lembrando? Marina se virou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de alegria e confusão. Não são exatamente lembranças.
É mais como se as músicas estivessem guardadas em uma parte diferente da minha mente. Uma parte que o acidente não conseguiu tocar. Doutora Helena explicou isso ontem. Gabriel disse, se aproximando deles. Ela disse que memórias musicais e emocionais muitas vezes são armazenadas em áreas do cérebro diferentes das memórias factuais. Pedro pulou da cadeira e correu para abraçar Marina. Isso quer dizer que você vai lembrar de mais coisas? Marina acariciou o cabelo do filho, mas sua expressão era cautelosa. Não sei, amor. Estou tentando não criar expectativas muito altas. Mas Gabriel podia ver que ela própria estava esperançosa. Nos últimos dias, pequenos fragmentos tinham emergido. Ela sabia automaticamente onde guardava os temperos favoritos de Pedro. Lembrava que ele não gostava de brócolis, mas comia se fosse misturado com queijo. Reconhecia intuitivamente quando ele estava cansado ou frustrado. Gabriel, Marina disse depois que Pedro voltou para o desenho. Posso falar com você em particular? Eles saíram para a varanda, onde Marina ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a cidade lá embaixo. Gabriel respeitou o silêncio dela, aprendendo a ler seus humores e necessidades. Ontem à noite eu sonhei com nossa antiga casa, Marina disse finalmente. Era tão vívido que quando acordei, fiquei confusa por não estar lá. Gabriel sentiu o coração acelerar. Você lembra de detalhes da casa? Lembro do jardim. Tinha roseiras vermelhas perto da janela da cozinha e um balanço amarelo onde Pedro brincava. Marina pausou, tocando na têmpora como fazia quando tentava forçar uma lembrança. E lembro de você chegando do trabalho, sempre atrasado para o jantar. Gabriel riu, mas foi um riso melancólico. Eu sempre chegava atrasado. Você brigava comigo por isso. Eu brigava? Marina perguntou, genuinamente curiosa sobre sua própria personalidade anterior. Brigava. Você dizia que o trabalho estava virando mais importante que a família. E você estava certa. Gabriel encostou na grade da varanda. Eu estava tão focado em construir meu império financeiro que não percebia que estava perdendo as coisas realmente importantes. Marina o observou com atenção. E isso mudou? Depois do acidente? Gabriel pensou na pergunta. De certa forma, sim. Depois que você desapareceu, eu percebi que todo o dinheiro do mundo não valia nada se eu não tivesse uma família para compartilhar. Comecei a trabalhar menos, a passar mais tempo com Pedro. Mas você ainda se sente culpado. Marina observou. Não era uma pergunta. Me sinto. Por ter priorizado as coisas erradas quando tínhamos tempo. Por não ter insistido mais em procurar você. Por ter deixado Pedro crescer sem a mãe. Marina ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Gabriel, eu não lembro de quem eu era antes, mas sei quem eu sou agora. E a pessoa que eu sou agora não te culpa por nada. Gabriel a olhou surpreso com a maturidade e sabedoria daquela declaração. Além disso, Marina continuou. Pedro é uma criança incrível, sensível, carinhoso, inteligente. Você fez um trabalho maravilhoso criando ele sozinho. As palavras de Marina tocaram uma ferida que Gabriel nem sabia que ainda estava aberta. Por 3 anos, ele havia se questionado constantemente se estava sendo um bom pai, se Pedro estava sofrendo pela ausência da mãe, se ele estava cometendo erros irreparáveis. Obrigado, Gabriel disse baixinho. Você não imagina como eu precisava ouvir isso. Eles voltaram para dentro e encontraram Pedro no sofá, assistindo desenhos na televisão. Marina se sentou ao lado dele e automaticamente Pedro se aninharam contra ela, como se tivessem feito isso milhares de vezes antes. Mamãe, Pedro disse sem tirar os olhos da tela. A tia Helena disse que você tem que fazer exercícios para o cérebro. Posso te ajudar? Marina sorriu. Claro, amor. Que tipo de exercícios? Pedro se animou, claramente feliz por poder ajudar. Ela trouxe uns quebra-cabeças e uns jogos de memória, e disse que contar histórias também ajuda. Que tal se você me contar a história de como você perdeu o primeiro dentinho? Marina sugeriu. Pedro riu. Você estava lá quando aconteceu. Foi você quem colocou o dentinho debaixo do travesseiro para a fada. Marina sentiu uma pontada de tristeza por não lembrar de um momento tão importante na vida do filho. Me conta mesmo assim. Quero ouvir da sua perspectiva. Enquanto Pedro contava animadamente sobre o dentinho que amoleceu durante uma maçã,
E como Marina havia transformado o momento em uma grande aventura, Gabriel observava a interação entre os dois. Era doloroso e lindo ao mesmo tempo ver Marina descobrindo a própria história através dos olhos do filho. O telefone tocou, interrompendo a narrativa de Pedro. Era a doutora Helena pedindo para falar com Gabriel urgentemente. Senhor Montenegro, a voz da neuropsicóloga soava animada. Preciso conversar com vocês sobre os resultados dos novos exames da Marina. Gabriel sentiu o estômago apertar. É algo sério? Pelo contrário, é algo muito esperançoso. Posso passar aí hoje à tarde? Quando a doutora Helena chegou, 2 horas depois, Marina estava visivelmente nervosa. Ela andava pela sala, tocando objetos aleatoriamente, um sinal de ansiedade que Gabriel havia aprendido a reconhecer. Marina, sente-se, por favor. Doutora Helena disse com um sorriso tranquilizador. Tenho notícias muito boas. Marina se sentou ao lado de Gabriel no sofá e, instintivamente, ele pegou na mão dela. Ela não se afastou, um progresso que eles dois notaram silenciosamente. Os exames de imagem do seu cérebro mostram algo extraordinário. Doutora Helena começou, abrindo uma pasta com documentos. A área que foi danificada no acidente está mostrando sinais significativos de regeneração neural. Gabriel sentiu Marina apertar sua mão. O que isso significa? Ela perguntou. Significa que seu cérebro está literalmente se reconectando, criando novos caminhos neurais para acessar memórias que pensávamos estar perdidas para sempre. Doutora Helena mostrou algumas imagens que para Gabriel pareciam apenas manchas coloridas, mas que claramente tinham significado para ela. É raro, mas não impossível, especialmente quando o paciente está em um ambiente emocionalmente seguro e estimulante. Então ela pode recuperar as memórias? Gabriel perguntou, tentando não soar desesperadamente esperançoso. Algumas, possivelmente, mas quero que vocês entendam. Mesmo que Marina recupere fragmentos do passado, ela nunca mais será exatamente a mesma pessoa que era antes do acidente. E isso não é necessariamente ruim. Marina franziu a testa. Como assim? Trauma e recuperação mudam as pessoas. A Marina de hoje tem experiências e perspectivas que a Marina de antes não tinha. Vocês precisam estar preparados para amar e aceitar uma versão evoluída de quem ela era. Gabriel olhou para Marina, vendo as lágrimas nos olhos dela. Nós já estamos fazendo isso, ele disse. Doutora Helena sorriu. Ótimo, porque tenho mais uma novidade. Os medicamentos que Marina estava tomando na época do acidente, combinados com o trauma, podem ter intensificado a amnésia. Agora que estamos usando uma abordagem terapêutica diferente, sem medicação pesada, o cérebro dela está respondendo muito melhor. Você quer dizer que os outros médicos estavam me medicando de forma errada? Marina perguntou. Não errada, mas conservadora demais. 3 anos atrás, o protocolo era estabilizar o paciente e aceitar as limitações. Hoje sabemos que o cérebro é muito mais plástico do que imaginávamos. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Gabriel e Marina ficaram na sala conversando sobre as revelações da doutora Helena. Marina estava mais animada do que Gabriel a havia visto desde que voltou para casa. Gabriel, ela disse de repente, eu lembrei de uma coisa hoje cedo, mas não disse nada porque achei que podia estar imaginando. O que foi? Marina se levantou e foi até uma gaveta específica do móvel da sala. Ela abriu e tirou um álbum de fotos, como se soubesse exatamente onde estava. Eu sabia que isso estava aqui, ela disse, maravilhada com a própria intuição. Gabriel ficou boquiaberto. Marina, como você... Não sei, só sabia. Marina abriu o álbum e começou a folhear as páginas. Algumas dessas fotos, eu lembro de quando foram tiradas. Gabriel se aproximou, olhando por cima do ombro dela. Era o álbum de casamento deles, algo que ele havia guardado na gaveta depois que ela desapareceu porque era doloroso demais olhar. Esta aqui. Marina apontou para uma foto onde ela ria enquanto Gabriel limpava bolo do rosto dela. Lembro que você estava nervoso porque era a primeira vez que falava em público. E quando foi cortar o bolo, você derrubou um pedaço na minha cara sem querer. Gabriel sentiu lágrimas queimarem os olhos. Você lembra mesmo. Marina virou a página e parou em uma foto onde os dois estavam dançando. E esta, lembro da música. Era At Last, da Etta James.
Você disse que era nossa música porque você tinha esperado a vida toda para me encontrar. Gabriel não conseguiu mais conter as lágrimas. Marina, você está voltando para nós. Marina olhou para ele, os próprios olhos marejados. Eu nunca fui embora completamente, Gabriel. Parte de mim sempre esteve aqui, esperando ser redescoberta. Ela fechou o álbum e se virou para ele completamente. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você ainda me ama? Quer dizer, essa nova versão de mim? Gabriel não hesitou. Eu amo quem você era, amo quem você é agora, e vou amar quem você se tornar. Porque em todas essas versões, você é a Marina. Minha Marina. Marina se aproximou dele devagar, como se estivesse testando as próprias reações. Quando ficou bem perto, ela tocou o rosto dele gentilmente. Eu também te amo, ela sussurrou. Não sei se é uma lembrança do passado ou um sentimento novo, mas sei que é real. Gabriel fechou os olhos, sentindo o toque dela. Quando os abriu, Marina estava ainda mais perto, e pela primeira vez em mais de 3 anos, eles se beijaram. Foi um beijo hesitante no início, como dois estranhos descobrindo uma atração mútua. Mas gradualmente se transformou em algo mais profundo, mais familiar, como se os corpos deles lembrassem de uma intimidade que a mente de Marina ainda não havia recuperado completamente. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Somos uma família, Marina disse, como se estivesse afirmando um fato fundamental do universo. Somos uma família, Gabriel confirmou. E pela primeira vez desde que encontrou Marina na rua 2 semanas atrás, Gabriel permitiu-se acreditar que talvez eles realmente pudessem ter um final feliz. 6 meses depois do reencontro na rua, Gabriel acordou com o som familiar de piano vindo do andar de baixo. Mas desta vez era diferente. Marina não estava apenas tocando, ela estava compondo. Melodias novas fluíam de suas mãos, como se ela estivesse canalizando emoções diretamente para as teclas. Gabriel desceu as escadas e encontrou Marina sentada ao piano, ainda de camisola, os cabelos soltos caindo sobre os ombros enquanto ela explorava acordes complexos. Pedro estava sentado no chão ao lado dela, desenhando em um caderno completamente absorto em sua própria criação artística. Era uma cena de paz doméstica que Gabriel havia sonhado por anos, mas nunca ousou esperar que se tornasse realidade. Bom dia, família, Gabriel disse suavemente, se aproximando para beijar a testa de Marina. Papai, Pedro saltou do chão. A mamãe está fazendo uma música nova. Ela disse que é sobre nós. Marina sorriu. Aquele sorriso radiante que havia se tornado mais frequente nas últimas semanas. É uma música sobre recomeços, sobre encontrar o caminho de volta para casa. Gabriel se sentou no sofá próximo, observando os 2 amores da sua vida. A transformação de Marina havia sido gradual, mas consistente. Não apenas as memórias estavam retornando em fragmentos cada vez maiores, mas ela estava se tornando uma versão mais forte e sábia de quem havia sido antes. Toca para o papai, Pedro pediu voltando para seu desenho. Marina posicionou as mãos sobre as teclas e começou a tocar. A música era linda, melancólica no início, mas evoluindo para algo esperançoso e poderoso. Gabriel reconheceu elementos de composições que Marina costumava tocar antes do acidente. Mas havia algo novo ali também, algo que refletia a jornada que ela havia percorrido. Quando terminou, Gabriel aplaudiu sinceramente. Marina, isso é extraordinário. Você deveria gravar. Marina corou levemente. Doutora Helena disse que expressar criativamente tem ajudado muito na minha recuperação. E tem sido terapêutico. Nos últimos meses, Marina não apenas havia recuperado muitas memórias, mas também desenvolveu uma perspectiva única sobre trauma e cura. Ela havia começado a participar de grupos de apoio para pessoas com lesões cerebrais, compartilhando sua experiência e oferecendo esperança para outros pacientes. Mamãe, Pedro disse mostrando seu desenho. Terminei. Gabriel olhou para o papel e sentiu o coração se apertar de emoção. Era um desenho da família. Ele, Marina e Pedro, todos sorrindo, de mãos dadas em frente a uma casa com um jardim cheio de flores. É lindo, amor, Marina disse abraçando Pedro. Mas por que desenhou uma casa? Nós moramos em um apartamento.
Pedro olhou para Gabriel com aquela expressão travessa que sempre anunciava uma surpresa. Porque o papai tem uma surpresa para você. Gabriel riu, balançando a cabeça. Pedro, você não consegue guardar segredo nem por 5 minutos. Que surpresa? Marina perguntou curiosa. Gabriel havia planejado esperar até o jantar para contar, mas vendo a expectativa no rosto dela, decidiu não adiar mais. Marina, nós compramos uma casa. Marina ficou boquiaberta. Como assim compramos uma casa? Bem, tecnicamente eu comprei, mas é nossa. É para nós, para nossa família. Gabriel se levantou nervoso com a reação dela. Sei que deveria ter conversado com você antes, mas queria que fosse uma surpresa. Pedro não conseguiu mais se conter. Tem um jardim igual ao do meu desenho e um quarto de música só para você, mamãe. Marina olhou de Gabriel para Pedro, depois de volta para Gabriel. Vocês compraram uma casa para mim? Para nós, Gabriel corrigiu. Marina, estes últimos meses me mostraram que quero construir uma nova vida com você. Não a vida que tínhamos antes, mas algo novo. Algo que honre tanto quem você era, quanto quem você se tornou. Marina se levantou do banco do piano, as lágrimas começando a lhe escorrer pelo rosto. Gabriel, eu não sei o que dizer. Diga que sim, Pedro interferiu. Diga que vamos morar na casa nova. Marina riu através das lágrimas. Claro que sim, meu amor. Claro que sim. Gabriel se aproximou e abraçou Marina, sentindo como ela se encaixava perfeitamente em seus braços, como se os meses de separação nunca tivessem existido. Pedro se juntou ao abraço, e por um momento eles ficaram ali, os três juntos, uma família reunida. Quando podemos ver a casa? Marina perguntou. Hoje, se você quiser, Gabriel respondeu. Na verdade, já podemos nos mudar. Já está mobiliada e pronta para receber vocês. 1 hora depois, eles estavam no carro a caminho da nova casa. Gabriel havia escolhido um bairro tranquilo, com ruas arborizadas e um parque próximo onde Pedro poderia brincar. Era diferente do local onde moravam antes do acidente, mas tinha a mesma sensação de lar que ele lembrava da antiga casa. Quando pararam em frente à casa, Marina ficou em silêncio por um longo momento. Era uma construção térrea, com jardim frontal e uma varanda acolhedora. Não era ostentosa como o apartamento, mas tinha algo que o apartamento nunca teve: calor humano. É perfeita, Marina sussurrou. Pedro correu na frente, ansioso para mostrar cada cômodo para a mãe. Gabriel e Marina caminharam de mãos dadas pelo jardim, onde roseiras haviam sido plantadas próximo às janelas da cozinha, exatamente como na casa onde moravam antes. Você lembrou das rosas, Marina disse, tocando delicadamente uma das flores. Lembrei. E tem mais. Gabriel a conduziu até os fundos da casa, onde um balanço amarelo estava pendurado na árvore maior do quintal. Marina parou abruptamente quando o viu, a mão voando para o peito naquele gesto característico. Gabriel, ela sussurrou. Eu lembro do Pedro pequeno brincando no balanço, de você empurrando ele enquanto eu preparava o jantar. Lembro de discussões bobas sobre dinheiro, de noites em que você chegava tarde e eu ficava brava. Lembro de te amar tanto que doía. Gabriel sentiu as próprias lágrimas. Você lembra de tudo? Não de tudo. Ainda há lacunas, momentos perdidos. Mas lembro do essencial. Lembro de nós. Pedro apareceu correndo dos fundos da casa. Venham ver o quarto da mamãe. Tem um piano ainda maior que o do apartamento. Eles entraram na casa e Gabriel observou Marina explorando cada cômodo com crescente admiração. O quarto de música que ele havia preparado para ela ficava voltado para o jardim, com grandes janelas que deixavam entrar luz natural abundante. No centro, um piano de cauda Steinway esperava por ela. Marina se aproximou do instrumento reverentemente. Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna. Você vale muito mais que qualquer fortuna, Gabriel respondeu. Além disso, quero que você volte a tocar profissionalmente, se for isso que você quer. Marina se sentou ao piano e tocou algumas notas experimentais. O som que saiu foi rico e claro, preenchendo o ambiente com música. Eu gostaria de ensinar, ela disse pensativamente. Crianças, talvez. Pessoas que estão começando sua jornada musical. Podemos transformar este quarto em um estúdio adequado para aulas.
Gabriel sugeriu. Pedro se sentou no chão ao lado do piano. E eu posso ser seu primeiro aluno. Marina riu. Você já é, meu amor. Você tem sido meu professor também, me ensinando a ser mãe novamente. Gabriel observou a interação entre mãe e filho, maravilhado com como o amor entre eles havia se reconstruído naturalmente. Pedro nunca demonstrou ressentimento pela ausência de Marina, apenas alegria pura por tê-la de volta. E Marina, mesmo sem todas as memórias, havia se conectado com o instinto maternal de uma forma que surpreendia até os médicos. Papai, Pedro disse de repente, agora que temos uma casa nova, vocês vão se casar de novo? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Ele e Marina haviam evitado conversas sobre o futuro, além dos cuidados médicos e da recuperação dela. Oficialmente, eles ainda eram casados, mas emocionalmente estavam reconstruindo o relacionamento do zero. Pedro, Gabriel começou, essas são decisões que os adultos... Eu gostaria disso. Marina o interrompeu suavemente. Não porque sou a mesma pessoa que me casei com você há tantos anos atrás, mas porque sou uma pessoa nova que escolhe te amar todos os dias. Gabriel sentiu o coração acelerar. Marina, você tem certeza? Não precisa sentir pressão por causa da nossa história. Marina se levantou do piano e se aproximou dele. Gabriel, estes últimos meses me ensinaram que o amor não é apenas sobre memórias compartilhadas. É sobre escolhas diárias, sobre compromisso, sobre crescer juntos mesmo quando o caminho é difícil. Ela pegou nas mãos dele, olhando diretamente em seus olhos. Eu escolho você, escolho Pedro, escolho esta família, esta vida que estamos construindo juntos. Gabriel se ajoelhou ali mesmo, no quarto de música da casa nova, na frente do filho. Marina, você me faria a honra de se casar comigo novamente? Não como uma renovação do que tínhamos, mas como um novo começo para quem somos agora? Pedro gritou de alegria antes mesmo de Marina poder responder. Ela vai dizer sim, ela vai dizer sim. Marina riu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Sim, Gabriel, 1000 vezes sim. Gabriel se levantou e a beijou, um beijo cheio de promessas e esperança. Pedro os abraçou pelos dois lados, criando um sanduíche de família que os fez rir mesmo em meio à emoção. 3 meses depois, eles se casaram novamente no jardim da casa nova. Foi uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos íntimos. Pedro serviu como pajem, levando as alianças com orgulho solene. Doutora Helena estava lá, sorrindo como uma mãe orgulhosa, documentando o progresso extraordinário de sua paciente. Marina usava um vestido simples, mas elegante. E quando tocou piano durante a cerimônia, uma composição própria sobre amor e recomeços, não havia um olho seco entre os convidados. Marina, Gabriel disse em seus votos, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre ter uma vida perfeita juntos. É sobre escolher construir algo belo mesmo quando tudo parece perdido. Você me ensinou que às vezes temos que perder quem éramos para descobrir quem podemos nos tornar. Marina secou as lágrimas antes de falar. Gabriel, eu não lembro de me apaixonar por você da primeira vez, mas me lembro de me apaixonar por você novamente, todos os dias destes últimos meses. Você me deu de volta não apenas uma família, mas uma identidade. Você me mostrou que somos mais que nossas memórias, somos nossas escolhas. Quando o juiz os declarou marido e mulher novamente, Pedro gritou, agora somos uma família para sempre. A festa foi simples, mas alegre. Marina tocou piano para os convidados. Gabriel fez um discurso emocionado sobre segundas chances. E Pedro foi o centro das atenções, contando para qualquer um que quisesse ouvir como ele havia reconhecido a mãe na rua e convencido o pai a trazê-la para casa. Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados foram embora e Pedro estava dormindo, Gabriel e Marina ficaram no jardim, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou, aninhada nos braços dele. Gabriel pensou na pergunta. Me arrependo de não ter procurado por você por mais tempo depois que desapareceu. Me arrependo de ter desistido. Mas não me arrependo de onde chegamos. Talvez precisássemos passar por tudo isso para nos tornarmos quem somos hoje. Marina assentiu. Eu não me arrependo dos anos perdidos, porque eles me trouxeram de volta para vocês mais forte, mais grata,
mais consciente do que realmente importa. E o que realmente importa? Gabriel perguntou, embora já soubesse a resposta. Isto, Marina disse, apontando para a casa onde Pedro dormia tranquilo, para o jardim onde haviam se casado novamente, para eles dois unidos sob as estrelas. Esta família, este amor, esta segunda chance. Gabriel a beijou mais uma vez, saboreando a certeza de que, não importa que desafios o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos, como família, como deveriam ter feito desde o início. 2 anos depois, Marina havia se tornado uma professora de piano respeitada e terapeuta musical, ajudando outras pessoas com traumas cerebrais a se reconectarem com a música como forma de cura. Gabriel reduziu drasticamente suas horas de trabalho, priorizando momentos em família. Pedro cresceu se tornando um menino confiante e amoroso, que sempre se lembrava do dia em que trouxe a mãe para casa. E todas as noites, antes de dormir, Marina tocava piano suavemente para a família, enchendo a casa com música que falava de amor, perda, esperança e novos começos. Fim da história.